Que a paz do Senhor seja com todos vocês. Eu quero falar uma palavra que eu já devia ter falado há muito tempo, sobre dançar com Jesus. Eu acho que foi em 2014 ou 2013, eu não lembro o ano mais ou menos, quando eu comecei a buscar a Deus. Eu sabia que Deus tinha promessa na minha vida, eu já sabia de tudo, desde que eu era adolescente, porque o Senhor falava comigo e usava algumas pessoas para falar também. Quando eu comecei a buscar o Senhor, de madrugada na minha casa, quando eu fechava os olhos, eu sentia uma pessoa caminhando em minha direção, né? Só que quando eu sentia essa pessoa chegando em minha direção, eu abria os olhos e falava assim... Eu ficava com medo, né? No caso, eu ficava com muito medo, porque eu sentia uma pessoa vindo na minha direção. E por vários dias isso estava acontecendo. Na hora que eu fechava os olhos, que um som estava chegando e tal, eu sentia que tinha uma pessoa caminhando de leve em minha direção. E na hora eu parava de orar, com medo. A gente tem medo, né? A gente não conhece as coisas de Deus. E um dia eu estava orando e Deus falou assim: apenas confie. E eu mesmo com medo, eu fechei meus olhos e continuei. Foi quando eu sentia sendo batizado no Espírito Santo. Mas não era falar em línguas, era levantar de mão assim, como se eu tivesse com os braços erguidos assim, e fazer essa movimentação, os dois braços assim, e abria muito para trás. Eu ficava com muito medo, sabe? Medo não, eu achava estranho, né? Eu falava assim, será que isso é de Deus? Eu ficava com medo. Aí depois dessas movimentações que aconteceu, quando eu orava, eu sentia tipo me balançando pro lado direito, pro lado esquerdo. E um dia eu chamei meu irmão para orar, ele já era evangélico, e eu falei assim: Rodrigo, deixa eu orar por você. E na hora que eu orei para ele, ele falou assim que sentiu o Espírito Santo balançando ele pro lado direito e pro lado esquerdo. Ele falou que não falou nada e ficou com medo, né? Aí ele falou assim: Senhor, se for o Senhor, me leva para a direita. Aí o Senhor levava ele para a direita. Senhor, se for o Senhor, me leva para a esquerda. Aí o Senhor balançava ele para a esquerda. E ele pedindo confirmação. Aí na hora que nós paramos de orar, ele me falou isso, sabe? Eu fiquei tão sem graça assim, eu falei, nossa. Porque eu pensei que essas coisas estavam só acontecendo comigo. E eu gosto muito de escutar os profetas americanos, sabe? Eu não gosto de escutar muitos do Brasil, não, é pouco que eu acompanho. Eu acompanho mais de fora, tipo assim, dos Estados Unidos. E um dia eu vi um testemunho da irmã falando assim, eu tava dançando com Jesus. E eu falei assim, meu Deus, que loucura, como é que é isso, né? E na mesma hora o Espírito Santo de Deus falou assim, eu vou te mostrar como é que é. Aí quando ele falou isso, eu fui orar. E eu sentia, sabe, Deus me virando, dançando mesmo, como se alguém pegasse a minha mão assim. Eu não via, mas eu sentia primeiro pegando na minha mão direita e a gente dançando lentamente. E depois de muitos anos, essa dança foi se aperfeiçoando, né? Eu sinto quando Jesus quer dançar e eu sinto quando eu estou levantando, que eu levanto e oro, né? Eu sinto ele pegando a minha mão direita e dançando. E esse dia eu estava deitada aqui e fechei os olhos. Eu creio que seja o Espírito Santo de Deus. Na hora que eu fechei os olhos, eu senti meus pensamentos, né, fluindo assim. Uns passos que eu nunca tinha feito com Jesus. E na minha mente estava fluindo aqueles passos, eu dançando com ele só na minha mente. Eu não estava dançando nem orando, eu deitei e dormi. Eu acho que passou 2 dias, aquele mesmo passo na hora que eu orei, porque eu deixo o Senhor conduzir a dança. Eu nunca deixo eu conduzir, porque eu não posso fazer isso, porque eu sou só um vaso, né? Então eu preciso ser cheia do óleo da unção de Deus. E a gente dançou, né? Aquela dança que eu tinha pensado no meu pensamento. E Deus me falou assim, você profetizou a dança, por isso que eu escolhi esse espaço. Eu quero que... esse testemunho, na verdade, eu ia falar há muito tempo, há muitos anos. Só que eu tinha muito temor, sabe, de falar e as pessoas me acusar. Então, eu tenho sentido, tem muito tempo, né, de agora, que era para me soltar esse testemunho. Qualquer dúvida, eu peço que os irmãos levem ao Senhor. Não julgue o que é desconhecido para você, porque o que é desconhecido para você, às vezes é conhecido para mim e vice-versa, tá? Peço que qualquer dúvida leve ao Senhor e que o Senhor abençoe cada um de nós.